A paz do Senhor Jesus a todos. Deus em Cristo abençoe poderosamente a vida de cada inscrito do canal, aqueles que estão tendo a oportunidade de ver e de ouvir essa mensagem. Hoje eu gostaria de estar falando sobre a mulher adúltera, que nós vamos aprender algumas coisas através da palavra de Deus aos nossos corações. É um texto muito conhecido, gente, é um texto muito conhecido. Muitas pessoas, até no meio mesmo que não cristão, eles têm o costume de falar: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Até aqueles que não são convertidos genuinamente conhecem um pouquinho dessa história. Só que eu quero hoje aproveitar esse momento para estar aprofundando um pouco mais, trazendo algum entendimento dentro da palavra, algumas revelações dentro da palavra de Deus, né? E vai ser muito edificante para as nossas vidas. E algo muito interessante, gente, é que está dentro dessa história, dessa mulher adúltera, é o estado de consciência. Algo muito importante, o nosso estado de consciência, né? Que às vezes as pessoas querem ocultar o seu erro, o seu pecado, se omitem a querer servir a Deus, né? Prefere às vezes estar neutro. Só que no reino de Deus, no reino dos céus, o neutro, aquele que é morno, a palavra de Deus diz, não sou eu, a palavra de Deus diz que Deus vai vomitar esse tipo de pessoa, né? Porque nem quis servir a Deus, ficou ali neutro na dele, sabia do que era certo, sabia do que era errado, mas queria viver a vida dele do jeito dele. E o Evangelho, gente, é algo muito sério. O Evangelho é muito sério. É algo que traz salvação para a nossa alma, né? Para a nossa alma. Então, nós devemos parar e analisarmos acerca do Evangelho, acerca da nossa salvação, porque isso é muito importante. Nós somos peregrinos nessa terra, né? Nós estamos aqui de passagem, E logo nós sabemos que todos vão passar por esse processo, vão passar pelo processo da morte, e a minha preocupação é para onde vai a alma dessas pessoas. Se morreram com Cristo, vão descansar no Senhor. Mas aqueles que morreram sem Cristo, a Bíblia diz que não tem outro lugar, gente, é o inferno. Aqueles que não se arrependeram, aqueles que viveram, né, do seu jeito, não quiseram viver para Cristo e ficaram neutros, ficaram mornos, porque a Bíblia diz assim, é o próprio Jesus que deu esse mandamento de nós irmos pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for salvo, será salvo. Aquele que não crê será condenado. Ou seja, a partir do momento que o Evangelho é pregado e a pessoa não quer assumir nenhuma atitude ou posicionamento diante do Evangelho em servir a Deus, ele pode ver muito bem nessa terra, mas morrer sem Cristo, morrer sem a sua salvação, porque ele mesmo preferiu dessa forma, né? E isso, por isso que eu falo que o estado de consciência é algo muito perigoso, muito forte, porque do outro lado da vida ele não vai perder esse estado de consciência. Ele vai saber das oportunidades que lhe foram dadas quando estiver sofrendo no tormento eterno. Eu tenho base bíblica para isso, né? Quando eles estiverem ali sofrendo tormentos, né, no inferno, eles vão lembrar da oportunidade que teve de servir a Deus, da oportunidade que teve de fazer coisas boas e não fizeram, da oportunidade de se arrepender dos seus pecados, né? Porque às vezes na consciência a pessoa sabe que está errado, mas não quer assumir, né, nenhuma responsabilidade diante de Deus, reconhecer o seu erro, o seu pecado e mudar a sua vida, se converter a Cristo. E se a pessoa não aceita o Evangelho nessa terra,
no outro lado ele não precisa mais aceitar, não tem mais como. Acabou, a oportunidade é aqui, gente. Tá? A oportunidade aqui. Então essa mensagem é muito forte. Hoje eu quero pregar para a tua alma. Hoje eu quero pregar para a tua alma. Porque o Evangelho não é brincadeira. O Evangelho é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Né? O Evangelho é o poder de Deus. É loucura para o mundo, mas para nós somos salvos é o poder de Deus para a salvação. Então, através desse texto hoje que nós vamos estar lendo, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, do versículo 1 ao 12, nós vamos aprender muita coisa aqui. Eu quero que você preste bastante atenção, não perca o foco nessa mensagem. Porque hoje eu quero pregar para a tua alma. Você que ainda não se converteu, você que ainda está no meio do muro, você que prefere viver do seu jeito, do jeito que você crê em Deus. A Bíblia diz que Jesus diz para nós crermos nele como diz a Escritura. Eu não creio em Deus da minha forma. Eu creio em Deus segundo a Escritura, o que está escrito na palavra de Deus. Que Cristo se revelou o Pai através das Escrituras Sagradas, através da palavra de Deus. Então não é da nossa forma. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, não é mais da nossa forma. Nosso corpo não é nosso, nosso corpo é dele. Né? Então, muitas pessoas precisam aprenderem de fato o que é ser um cristão de verdade. As pessoas se dizem cristão, mas não sabem o que é ser cristão, muito menos o que é cristianismo, e daí se vai. Olha o que diz a Bíblia no versículo 1 do capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo foi ao seu encontro. Ele, assentando-se, o ensinava. Jesus foi para o monte, de manhã cedo ele foi para o templo, saiu do monte e foi para o templo. Onde ele estava? Preste atenção nisso, gente. O lugar que Jesus estava era no templo. Hoje representando a igreja, né? Somos lá que nós pregamos a Cristo, pregamos o Evangelho na igreja, seja onde for, seja dentro de uma casa, mas a igreja é conhecida como casa de oração, como o templo também na época era chamado casa de oração. Ele está no templo ali ensinando a palavra de Deus. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher fragada em adultério. E quando ele estava ali ensinando, a palavra de Deus está dizendo que veio os escribas e fariseus e trouxeram uma mulher que foi pega em ato de adultério. O que acontece? Perante a lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada, essa mulher. Essa mulher deveria ser apedrejada, porque ela foi pega no ato de adultério. Mas nota-se no texto, se ela foi pega em ato de adultério, não foi só. Né? Não estava só ela. Se ela estava adulterando, tinha outra pessoa que era o homem. Né? E cadê o homem aqui? Trouxeram a mulher e não trouxeram o homem com o qual ela estava adulterando. Só para você entender alguma coisa. Se tivesse ser apedrejado, teria que ser os dois. Mas trouxeram só a mulher. Porque eles queriam pegar Jesus, né? Eles queriam achar alguma falha para estar acusando Jesus. É por isso que ele vai levar essa mulher até ele, e queria pegar ele, né, de alguma forma. E olha o que diz a Bíblia. Pondo-a no meio, disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Moisés, na lei, nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Que dizes? Olha, estou perguntando para Jesus. A lei de Moisés diz que tem que apedrejar. Mas o que o Senhor diz em relação a isso? Qual a sua direção para nos dar? Vamos para a Bíblia. Eles diziam isso para provar, a fim de terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se,
e escrevia com o dedo na terra. Vocês conseguiram ver dentro do texto que eles queriam provar, eles queriam arrumar aquela situação, era para acusar Jesus, né, de alguma forma. Colocar ele ou contra a lei, ou contra, se ele mandasse ele apedrejar, né, ele estaria indo contra Roma, algumas leis de Roma, e essa era a situação que Jesus se encontrava. Mas qual foi a atitude de Jesus diante dessa situação? Ele estava ali, a Bíblia diz que ele continua ali escrevendo, né, no chão, escrevendo. Tem para pensar de que forma agir. E aqui eu quero deixar uma palavra para você. Eu sei que às vezes nem sempre funciona assim. Às vezes a agitação do dia faz a gente perder o controle em algumas situações. Mas é sempre bom, gente. Um sábio, ele pensa antes de falar, ele pensa antes de agir nas consequências que aquilo pode trazer. Então, antes de agir, peça sempre a Deus, Senhor, me dá sabedoria para me agir e falar da maneira correta. Entendeu? Às vezes a situação não vai permitir isso, mas peça para Deus, para você saber falar na hora certa, você pensar antes de falar ou de agir, para você ter ideia das consequências que aquilo vai trazer, tá bom? Então pense antes de agir, pense antes de falar, porque às vezes o que nós falamos e a nossa ação diante de algumas situações vai sempre trazer algumas coisas para a nossa vida. Então, pega isso. E olha o que diz o versículo 7. Como insistisse em perguntar-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar nela uma pedra. Aí Jesus vai falar dos fariseus, dos escribas, aqueles que vieram, logicamente, junto com ele, né? Aquele que estiver dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É aqui onde vai entrar, gente, o estado da consciência do homem. É bem claro que eles queriam que aquela mulher fosse apedrejada e como seria a forma que Jesus agiria diante daquela situação, né? Eles estavam olhando para o ato daquela mulher de adultério, querendo apedrejar aquela mulher que tinha sido pega, né, no próprio ato. Mas só que aqui agora Jesus vai fazer algo muito, muito poderoso. Por isso que eu falo que não adianta, gente. Nós podemos esconder dos homens. Nós podemos esconder algumas coisas dentro de nós, mas para Deus não tem como esconder nada. Tem pessoas, às vezes, que ele sabe que está errado, sua consciência está errada, mas ele persiste em continuar no erro. Ele não reconhece o erro, ele não quer se arrepender. E para entrar, gente, presta atenção nisso, por favor. Presta atenção, não perca o foco. Para entrar no reino de Deus é necessário arrependimento. É necessário nascer de novo. Se não houver arrependimento, não tem como nascer de novo. Se não houver arrependimento, não tem como entrar no reino de Deus. Então, essas pessoas aqui agora, nós vamos ler e olha o que vai acontecer, diz o texto. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles isto, e acusados pela consciência, mas ouvindo eles isso, quando Jesus falou isso, Jesus voltou para o mesmo lugarzinho dele e continuou a escrever no chão. Só que depois dali, quando eles ouviram isso, a consciência deles acusou eles, porque eles também eram pecadores e tinham pecado. E queriam apedrejar aquela mulher também, porque tinham pecado, sendo que eles tinham pecado. Só que muitos ali escondiam o seu pecado do homem.
mas de Deus? Não, porque a Bíblia está dizendo que eles foram acusados pela sua consciência. Isso é um estado da alma, né? Então não tem como correr, gente, do juízo de Deus. Não tem como correr do juízo de Deus. Então a palavra que eu quero deixar para você é bem clara. Não adianta você querer correr, fugir, sendo que a sua própria consciência, às vezes ela te acusa. Você sabe que está no erro. Você sabe o que é correto e não quer se converter para aquilo que é correto. Só que omissão é pecado. Nós podemos fazer o bem e não fizermos, nós estamos pecando. Você sabe o que é correto. Nós sabemos o que é correto. E quando nós não nos convertemos e não aceitamos aquilo que Deus ele requer das nossas vidas, nós estamos pecando. Não adianta ficar no meio do muro. Ou nós somos cristãos, ou nós somos, ou não somos. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Infelizmente, a palavra de Deus é essa. Não tem como mudar. Não tem como mudar isso aqui. Essa é a palavra de Deus. Existe sim vida após a morte. Descanso para aqueles que morrem em Cristo, inferno para aqueles que não quiseram se arrepender e abandonar a vida de pecado. E aqueles que ficaram no meio do muro, aqueles que ficaram ali morno, aqueles que ficaram na dele, não quiseram se posicionar diante do Evangelho, vão para o inferno do mesmo jeito. Porque o seu estado de consciência, ele sabia o que era certo, que o Evangelho veio para salvar, o Evangelho de Cristo veio para salvar, é uma mensagem de salvação, mas eles não aceitaram, mesmo sabendo na sua consciência que aquilo era correto. E note que Jesus está dentro do templo, gente. Jesus está dentro do templo. Está dentro do templo. E eles estão sendo acusados, a sua consciência está sendo ali, está acusando eles dentro do templo, gente. Quantas pessoas entram dentro da igreja? E quando nós falamos, quem gostaria de se arrepender, entregar a sua vida a Jesus Cristo, muitos não querem. Mas eles sabem que aquilo é o certo. Eles pedem oração. Eles sabem que Deus existe, né? Eles até sabem que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Mas eles não querem abandonar a vida de pecado. Mesmo suas consciências sabendo que aquilo é certo. Mas naquele grande dia, gente, quem não se arrependeu não pode entrar no reino de Deus. Quem não se arrependeu e nasceu de novo não tem como herdar a vida eterna, gente. Eu digo isso para que muitas pessoas venham despertar, porque não é o desejo de Deus que as pessoas pereçam, mas é as próprias pessoas, por não reconhecer aquilo que é santo, por não reconhecer de fato o que Cristo fez, eles mesmos estão indo para esse lugar. Não é verdade? Então isso aqui é muito forte. Eles estão sendo acusados pela sua própria consciência. A sua consciência que está acusando eles. E a atitude deles dentro do templo, gente, eles quando foram acusados pela sua consciência, eles saíram um a um, começando pelo mais velho até os últimos. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. A sua consciência acusou. Ele estava dentro do templo, a casa de oração. Mas sabe o que eles fizeram? Eles viraram as costas e foram embora. Um por um. Eles sabiam que estava errado. Em vez deles também reconhecer o seu erro, o seu pecado e mudarem de vida, eles preferiram virar as costas. É isso que está acontecendo com muita gente. A sua consciência o acusa. Ele sabe que ele está errado naquilo que ele está praticando. Mas em vez dele se arrepender e tomar uma posição diante de Deus, ele vira as costas. E às vezes até mesmo dentro da igreja. Ele tenta de todas as formas maquiar aquilo para o homem. Mas Deus não tem isso para Deus. E ele mesmo, a própria pessoa sabe que está no erro e precisa de mudança. Então o conselho que eu dou, não vire as costas. Reconheça o seu erro, se arrependa, mude de vida. Receba Cristo na sua vida. Na verdade, nós usamos esse termo. Você quer receber Jesus na sua vida? Na verdade, é Jesus que nos recebe. Né? Quem somos nós?
É Ele que nos recebe. É Ele que nos dá o privilégio, é Ele, oh glória, é Ele que nos dá o privilégio de poder servi-lo e poder fazer parte do seu reino. Então, gente, não deixe que o diabo te pegue pelo seu estado de consciência. A Bíblia diz, filhinho, se pequeis, sabeis que tem um advogado justo e fiel diante do Pai. É Cristo. Quando nós pecamos, nós entramos na presença de Deus, Senhor, perdoa. E você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não nasceu de novo, não se arrependeu, toma essa atitude na sua vida. Porque quando você morrer sem Cristo, ou morrer sem tomar nenhum posicionamento diante do Evangelho, do outro lado não existe mais jeito. E a Bíblia diz que todo mundo saiu. Ficou Jesus e essa mulher. Ficou Jesus e essa mulher. E olha o que diz o texto. Erguendo Jesus, e não vendo ninguém senão a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Deus olhou, cadê os camaradas que as suas consciências o acusou? Agora entenda, gente. Se o próprio Jesus ensinando no templo, falando da palavra de Deus no templo, que hoje representa a igreja, pessoas estavam ali, as suas mentes, suas consciências o acusavam, não quis se arrepender, viraram as costas. Imagine nós, imagine eu, através dessa mensagem que eu estou tentando levar para você, da parte de Deus, pelo Espírito de Deus. Muitos vão virar as costas para essa mensagem. Porque essa mensagem não está oferecendo nada para a tua carne. Essa mensagem está oferecendo salvação para a tua alma. Para que você venha ser salvo, para que você venha ter uma vida eterna. Porque a tua alma é eterna, o teu espírito é eterno. Então eu estou pregando para algo que é eterno. Algo que Jesus pagou um grande preço pela salvação da tua alma. Só basta o teu posicionamento diante de Deus. Mas nós vemos aqui que Jesus, as pessoas viraram as costas para Jesus, os acusadores foram embora, ficou Jesus e aquela mulher que eles queriam, né, matar. E Jesus vai falar, onde estão seus acusadores? Foram todo mundo embora. Eles não te condenou. Aí Jesus vai falar, nem eu vou te condenar. Nem eu vou te condenar. Só que aqui, gente, Jesus ele perdoa pecado. Jesus ele não está fazendo apologia ao pecado. Jesus vai corrigir aquela situação para aquela mulher. E vai dar direção, porque tem pessoas que usam esse pretexto, que até mesmo muitas pessoas do mundo falam, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E continua a vida de pecado. Não querem mudança diante de Deus. Continua pecando. Né? Só que Jesus deu uma direção para aquela mulher. E para você que está com esse mesmo pensamento de ver pecando, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu tenho uma direção de Deus para a sua vida. Jesus tinha uma direção de Deus para aquela mulher. Você sabe qual era a direção? Porém, vai e não peques mais. Você que acha que viver uma vida de pecado é normal, isso não é normal. O pecado ele faz separação entre o homem e Deus. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. O pecado fez quebrar uma grande aliança. Dá um princípio de tudo. Tá, mas aí já é outra mensagem. O pecado é algo muito sério. Não brinque com o pecado. Tá? Se converta verdadeiramente a Cristo, gente. Existem muitas pessoas falando no nome do Senhor, mas Deus não mandou falar. Tem muitas pessoas que estão falando que foi enviada por Deus e Deus não enviou. Porque eles estão fugindo da palavra de Deus. Não estão pregando a verdade para o povo. Eles pregam mais para a carne do que para aquilo que é eterno. Eles pregam mais para a pessoa viver na terra, no terreno, do que morar no céu, na eternidade com Cristo. Então, gente, olha o que diz a Bíblia. Ela respondeu, ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Até o versículo 11 aqui. Vai e não peques mais. Olha só, gente, que algo poderoso da parte de Deus.
aqueles que levaram ela para a morte saíram dali, né, e não conseguiram obter o perdão porque às vezes não quiseram se arrepender. Agora uma mulher que foi levada à morte está saindo dali, né, sem condenação e com uma direção de Deus para a sua vida. Então, entenda isso, gente. Entenda você que está aí do outro lado ouvindo esse vídeo. As coisas com Deus é muito sério. O céu é sério, o céu é verdadeiro. E do outro lado, depois eu vou trazer um vídeo falando sobre o estado de consciência também, para alimentar ainda mais esse vídeo, que vai falar de Lucas 16, do rico e Lázaro, né? Ali do rico que foi, do mendigo que foi para um lado e o rico que foi para outro, né? Então, isso vai trazer muita mais profundidade nisso que eu estou falando. Mas entenda uma coisa, se a tua consciência te acusa, não tem como você correr. Não tem como. Não tem como. A Bíblia diz em Romanos que aqueles que estão na lei vão ser julgados pela lei. Aqueles que não estão sob a lei vai ser pelas obras, pelo seu estado de consciência. Porque dentro de si, dentro da sua consciência, ele sabe o que é certo e o que não é. Então hoje eu te convido a refletir sobre a sua vida espiritual. Hoje eu te convido a você pensar muito bem na tua salvação, na salvação da tua alma. Você pode viver muito bem nessa terra e no mundo por vir ter a vida eterna, viver muito mais. Nós podemos aqui viver 100 anos, mas só que do outro lado é eterno. Então escolha aquilo que é eterno para a sua vida. Então hoje eu estou pregando para a tua alma que é eterna. E você que ainda não aceitou Jesus na sua vida, entrega a sua vida a Cristo. Você que ainda está no meio do muro, está morto, toma um posicionamento. Porque do outro lado não tem mais retorno, não tem mais volta. Lá o seu estado de consciência sabe das oportunidades que você perdeu de se arrepender. Então entregue a sua vida a Cristo. Eu oro que Deus abençoe vocês poderosamente, no nome de Jesus. Peço a vocês, compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Você que é inscrito também, dê o seu like. Você que vai escrever, dê o seu like, aquele joinha, né? Isso é muito bom para nós aí que estamos gravando vídeo, onde o YouTube reconhece isso. Então faça isso, que Deus em Cristo abençoe vocês poderosamente. E escolha andar com Deus, escolha andar com a palavra de Deus, tá bom? No nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos.